Esse problema de relação com pais irresponsáveis sempre existiu. Então, às vezes, o professor foi lá e falou alguma coisa que não deveria, ou estava fora de contexto, mas assim, caiu mal. Aí aquilo impactava um estudante que ia para casa, falava com os pais se incomodavam, muitas vezes com razão, iam para a escola, falavam individualmente com a diretoria, a coordenação ou para o professor, e ali resolvia ou não. Hoje acontece isso, e aí a própria criança muitas vezes já posta no TikTok e aquilo amplifica em níveis que a gente Sim. não tem mais controle. Então a minha pergunta seria mais sobre. é, São problemas que sempre aconteceram, mas agora eles têm outras plataformas, digamos assim. Com esses 20 anos que vocês têm de experiência trabalhando com educação, como que mudou o trabalho de vocês também nesse meio tempo? Sim. É uma boa pergunta, né, Guilherme? Eu acho que o nosso trabalho basicamente tem alguns, não critérios, alguns protocolos que são muito parecidos. A gente fala de outras plataformas, mas a gente tem condutas muito parecidas. Então, quando você tem um cenário realmente de crise, eu acho que aí isso serve para qualquer tipo de, não só para a escola, né, mas para qualquer tipo de organização. É, Tem uma premissa que acho que é básica. Se você tem uma marca, uma escola, enfim, que tem um bom relacionamento, que tem uma boa reputação, uma boa relação com seus clientes, você já tem um cenário mais positivo. Por quê? Em crise, a gente tem que ser muito transparente. Não, e quando você tem um cenário, e aí, né, claro, isso trazendo já para um contexto mais aberto de redes sociais, mais ainda você precisa se apoiar em respostas, né, ou situações que são factíveis. Não dá para você pensar em responder para uma crise, por exemplo, considerando esses públicos que conhecem como é o seu dia a dia, né? Então, uma escola que tem um bom relacionamento com os pais, que é uma escola de diálogo, né, que tem o diálogo mais aberto, ela vai ter mais facilidade para se posicionar. Agora, aquela escola que tem talvez uma postura mais tradicional, conservadora, mais fechada, que eu acho que hoje em dia a gente tem menos isso, né, por um contexto até sociocultural, Uhum. ela vai ter que buscar caminhos talvez mais tortuosos ali, né? Você precisa envolver também sempre o jurídico, envolver o pedagógico, enfim, mas eu acho que essa forma de você olhar para um protocolo de crise, ela não mudou. Você tem que considerar muito do histórico, né, para poder fazer as suas ações, né, os seus protocolos de crise, mas a gente tem muito mais possibilidades de vazamento da informação. Então, uma crise, como o Diego falou, que começa hoje no WhatsApp, por exemplo, ela pode caminhar para um contexto de redes sociais, e aí você tem um certo controle da escola quando isso está nas redes da escola, um certo controle, mas se ela vaza, por exemplo, tem os influenciadores, tem aquela mídia mais organizada também, né? Tem a mídia tradicional e dependendo do caso isso vaza também. Então você tem um potencial de viralização muito maior de quando você não tinha as redes sociais. E eu acho que o exemplo do Covid, por exemplo, né? A gente tem a questão do coronavírus também, que foi, acho que para todos, um grande aprendizado, doloroso, mas foi um grande aprendizado, é a gente entender também que o acesso à informação ele está ali online o tempo todo, e que há crises que são crises de um contexto mais comum a todas as escolas, né? E são aquelas crises pontuais. Então a recomendação que eu acho que é importante a gente dar aqui hoje reforce o seu trabalho de transparência, reforce o seu trabalho de comunicação no dia a dia, porque quando a crise vem, as escolas que têm um bom trabalho, muitas vezes os próprios alunos, os próprios professores fazem a defesa da escola nas redes sociais, né? E não tem outra forma de você dar uma boa resposta do que basear na sua própria reputação. Então é uma questão realmente que perpassa por um trabalho de um olhar preventivo, né, para você no futuro, quando tiver, porque a crise vai bater, né, o foco de crise ele vai acontecer, você ter mais facilidade para blindar a sua marca.